A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala novamente é o pastor Heber Ramos. Sou aqui da Igreja Sede e eu estou aqui para poder encerrar esta semana da leitura bíblica diária especial. Estamos aprendendo nesta semana da família valiosíssimas lições para o nosso lar, para a nossa casa, para o nosso matrimônio. E hoje estará falando o pastor Amadeu, o evangelista Amadeu Júnior, da nossa igreja ali, da cidade ocidental. O nosso amado irmão estará falando sobre aprendendo com Joquebede, a mãe de Moisés. E Deus vai falar conosco de uma forma toda especial. À noite, teremos a abertura do 10º encontro de casais, com o tema principal de todo esse projeto. O tema principal é Casamento Quebrou? Conserta. E hoje, à noite, às 20 horas, para todos aqueles que conseguiram se inscrever, teremos ali na nossa igreja sede esse grande encontro de casais. Se você não conseguiu se inscrever, você que me escuta agora em qualquer local, você pode assistir pelo nosso canal do YouTube, IEPBC Brasil, a partir das 20 horas. IEPBC Brasil é o nosso abençoado canal. E aí você vai poder assistir toda essa palestra de casais no nosso canal do YouTube. Então agora com vocês, pastor Amadeu Júnior. Forte abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, queridos irmãos. Quem fala aos irmãos é o evangelista Amadeu, da Igreja da Ocidental, no estado de Goiás. Quero louvar em primeiro lugar ao Senhor por mais essa oportunidade de poder falar da sua palavra em prol da família. Quero agradecer à nossa pastora presidente, pastora Loide, como também ao pastor Gedeon Júnior. Amados, no dia de hoje falaremos sobre uma mulher determinada, cheia de fé e que não mediu esforços para salvar o seu filho, apesar das circunstâncias que estavam acontecendo ao seu redor. Sim, neste dia falaremos sobre Joquebede. Joquebede, queridos, que foi a mãe de Moisés. E apesar do capítulo 2 do livro do Êxodo não relatar a respeito do seu nome, no livro do Êxodo, capítulo 6, versículo 20, como Joquebede, que era esposa de Arão. Como também, amados irmãos, no livro de Números, capítulo 26, versículo 59, mais uma vez a palavra do Senhor vai revelar-nos o nome desta mulher. Esta mulher, queridos, que foi capaz de, apesar de todas as adversidades que estava se enfrentando naquele tempo, foi capaz de fazer tudo o que fosse possível para salvar o seu filho. Sim, amados, Joquebede, talvez ela tenha tido a maior atitude de fé. Outros poderiam dizer que de loucura. Afinal de contas, Joquebede coloca o seu filho em uma arca de junco, queridos. A arca essa, irmãos, que foi sim betumada ali, por Joquebede. Mas, queridos, o que precisamos entender é que a tecnologia de impermeabilização, ela era simplesmente falha, queridos. Amados, Joquebede teve uma atitude diferente e uma atitude de fé, queridos. Pois quem imaginava que ao deixar com que o Moisés, dentro desta arca, amados, descesse rio abaixo, pudesse, irmão, ser salvo por alguém? Talvez no coração daquela mulher surgia a esperança de dizer: o Senhor dará vitória a mim e ao meu filho. Amados irmãos, Joquebede, ela tem uma atitude de fé, uma atitude diferente, uma atitude que fez dessa mulher uma mulher diferenciada no meio de tantas outras, queridos. Joquebede, irmãos, ela tem a brilhante ideia, talvez a gente não entenda isso, mas a brilhante ideia, irmãos, de colocar o seu filho para descer pelo rio de abaixo, irmãos. E Joquebede, ela é
abençoada. Sim, porque a ideia que tinha tudo para dar errado, agora é abençoada pelo Senhor. Por quê, irmãos? Porque havia uma perseguição contra todas as crianças que fossem homens, que fossem meninos, irmãos, que nascessem meninos daquela época. Essa lei, irmãos, dizia que eles teriam que ser mortos. Mas, irmãos, Joquebede, durante 3 meses, esconde o seu filho. E quando já não houve mais condições de escondê-lo, irmãos, ela então toma essa atitude, a atitude pela fé, de que talvez dessa maneira ela pudesse ter muito mais chances de o salvar, queridos. Amados irmãos, é interessante isso aqui, porque Deus dá uma vitória para essa mulher. Amados, o menino não somente ele tem condições de viver, como ele é encontrado pela filha de Faraó, irmãos. A filha de Faraó que olha para aquele menino e o toma para si, irmãos, e o toma para si. E além de Deus ter dado vitória para Joquebede, irmãos, fazendo com que aquela ideia dela não tivesse se tornado uma tragédia, irmãos, Deus ainda abençoa Joquebede com a seguinte circunstância, irmãos. Ele faz com que, além disso, ela o criasse. E além de criar o seu próprio filho, poder o amamentar em segurança, sem que nenhuma das pessoas quisesse o matar, irmãos, ela ainda recebeu. Ela ainda teve um salário, irmãos, para poder realizar talvez a coisa mais importante na vida de uma mulher, querido, que seja segurar o seu filho em seus braços, o amamentar, o alimentar, irmãos Elias, não somente com alimento físico, mas com carinho, mas com amor e com atenção, queridos. Amados, eu olho para essa história, eu olho para essa circunstância e eu entendo que uma mãe, ela faz uma diferença gigantesca em uma casa, na vida dos seus filhos, irmãos. Nós podemos notar relatos bíblicos de 1 Reis, irmãos, capítulo 3, versículo 16 ao 28. A Bíblia vai falar, irmãos, sobre uma circunstância em que Salomão, em sua sabedoria, precisa lidar, irmãos, com 2 mulheres que diziam ser mãe do mesmo bebê, irmãos. Mas então Deus, que havia enchido Salomão de toda a sabedoria, irmãos, o coloca, irmãos, de frente de uma situação em que ele vai precisar exercer essa sabedoria. Mas, irmãos, Salomão tem a brilhante ideia de dizer, já que tem 2 mães e apenas uma criança, então vamos parti-lo ao meio, dar metade para cada uma das mães. Irmãos, essa atitude fez com que uma mãe, ela tomasse uma das decisões talvez mais difíceis de sua vida, que é abrir mão de estar perto, que é abrir mão de poder cuidar de seu filho, mas tudo isso para o ver seguro, tudo isso para que ele pudesse ficar bem, irmãos. E essa, irmãos, talvez seja a maior bandeira de uma mãe, queridos, é fazer de tudo, é fazer, talvez, coisas às vezes impossíveis que aos olhos de muitas pessoas, mas por causa de seus filhos, as mães realizam feitos extraordinários e principalmente em circunstância quando elas estão na presença de Deus. Joquebede, irmãos, ela toma uma atitude difícil. Assim como essa mãe, irmãos, de 1 Reis, ela entrega o seu filho a outra mulher, tudo isso para o ver bem. A Bíblia também nos traz o relato de Ana, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 22 ao 26, irmãos. Ana, ela talvez, irmãos, em minha opinião, segundo a palavra de Deus, ela tenha feito a oração mais extraordinária que uma mãe possa fazer por um filho, irmãos. A oração de uma mãe para com um filho, como é no capítulo 1, versículo 22, irmãos. Queridos, a oração de Ana pela vida de Samuel faz com que aquele jovem fosse abençoado pelo Senhor, fosse entregue perante, irmãos, a ali, queridos irmãos, e Deus assim se agradasse, irmãos, da vida daquela criança, daquele rapaz, irmãos, queridos, e Ana pode ver a recompensa de Deus por causa das suas orações, irmãos, fazendo com que Samuel se tornasse, irmãos, um grande profeta, um grande juiz, um grande homem de Deus sobre a face da terra. Irmãos, louvado seja Deus, porque o Senhor deu uma força extraordinária e deu uma capacidade, irmãos, de orar pelos seus filhos e Deus assim o realizar gigantesca, irmãos.
Eu quero aqui louvar ao Senhor, porque o Senhor pode nos dar a oportunidade de entendermos que a oração de uma mãe faz uma diferença gigantesca no coração de seus filhos. Deus tem um propósito com o coração de uma mãe, com o coração de uma mulher de Deus, cujo coração esteja voltado para o centro do querer do Senhor. Irmãos, quando uma mãe, ela ora ao Senhor pela vida de um filho, queridos, isso move o coração de Deus. Talvez uma das orações mais fantásticas que eu já tenha visto na Bíblia Sagrada tenha sido, querido, de Ana, aleluia, agradecendo ao Senhor, orando pela sua proteção, orando pelo seu crescimento, orando pela sua evolução, igreja do Senhor. Amados, em dias em que a família, em que a ligação entre mães e filhos, em que, irmãos, talvez a pandemia traga algum desespero, irmãos. Imagina, irmãos, que talvez o que a Joquebede estivesse vivendo naqueles dias fosse a pandemia dos tempos dela, irmãos. A pandemia de um povo que estava arduamente procurando incessantemente, irmãos, como matar todos os filhos homens dos hebreus. Mas, amados, eu quero que você nessa noite medite comigo, que talvez o que falte, irmãos, para que o Senhor entre na sua casa, entre na sua vida, entre na vida dos teus filhos, queridos, entre na vida, irmãos, de cada uma das pessoas que estão no teu lar. Seja uma atitude de fé, seja uma atitude, queridos, de compromisso com Deus, entendendo que o Senhor pode, sim, Ele não somente pode, como estar pronto para realizar em nossos corações uma obra extraordinária. Queridos, creia numa coisa: não existe pandemia, nem do século passado e nem do século presente, que pare uma pessoa que crê no Senhor, uma pessoa que crê na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu convido você, irmãos, a entender que o Senhor tem um compromisso gigantesco com a família, que a família é o ponto máximo da presença de Deus, é o ponto máximo do projeto de Deus. Ah, querido, não permita que o diabo tome o teu contato com teu filho, a tua crença no teu filho. Talvez você diga assim: mas irmão, há muitos anos eu venho orando, há muito tempo eu venho falando e as coisas parecem que não acontecem. Queridos, para que exemplo mais difícil do que esse de Joquebede? O exemplo, querido, de uma mulher que é capaz de colocar o seu filho rio abaixo, crendo, a esperança, tendo a esperança, irmãos, de que alguém pudesse o achar. E o resultado todos nós sabemos, queridos. Moisés se torna talvez o maior líder da palavra de Deus, o maior líder do povo de Deus. Moisés, o autor dos 5 primeiros livros e provavelmente de Jó, queridos, se torna um homem segundo a vontade de Deus. Um homem, querido, que tenha sido o único que tenha sentido a presença de Deus, visto a presença de Deus em um nível incomparável a nenhuma outra pessoa, queridos. Amados, a oração. Sim, eu quero que você medite comigo, irmãos. O que é que talvez tenha faltado para que você não perca o seu filho para o diabo? Para que você não perca o seu filho para a circunstância? Amados, o nosso futuro será detalhado, será esculpido. Sim, obviamente, primeiro pela vontade de Deus, mas depois por cada um dos jovens que hoje se levantam. Mães, pais, igreja. Aprendamos uma coisa com Joquebede: as circunstâncias, elas não mudam o que? A minha fé, ela precisa ser colocada em ação todos os dias. E de que quando eu tenho uma ideia, por mais absurda que ela pareça, se for uma ideia
para conservar a vontade de Deus, para conservar o projeto de Deus nas nossas vidas, queridos, não importa o que seja, o Senhor dará a grande vitória nas circunstâncias adversas. Porque, irmãos, o salmista diz que o justo, irmão, sofrerá de muitas aflições, mas o Senhor o dará vitória em todas elas. Nesse momento, eu quero louvar a Deus, querido, porque o Senhor nos ensina de forma grandiosa, magníficas, irmãos, através da vida de Joquebede. Joquebede, ela é mais do que uma mãe que precisa da segurança do seu filho. Ela é uma mulher determinada, cheia de fé, crendo que até mesmo uma atitude diferente faria com que o Senhor providenciasse a segurança do seu filho. Irmãos, não permita que o diabo leve as vidas dos seus filhos. Não permita, querido, que o diabo engane nesse século presente com todas as coisas que tem para se oferecer. Mas ore, creia, tome uma atitude, faça alguma coisa para que o Senhor te honre em nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer a Deus mais uma vez por me dar essa oportunidade. Quero louvar, irmãos, ao nome do Senhor Jesus Cristo. E eu espero que nessa semana, irmãos, da família que nós temos, que tem sido separada em nosso ministério, todos possamos ser enriquecidos como mãe, como pai, como filhos e como obreiros, pastores, evangelistas do povo de Deus nessa terra. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Muito bem, meu amado irmão, você acabou de ouvir aí o pastor Amadeu Júnior. Eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pela confiança. Ele me convidou para poder falar durante toda essa semana, fazer a apresentação dos preletores, dos temas. Quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior, à pastora Loide, à nossa pastora presidente, ao pastor Eluiz, que é o nosso pastor presidente do Encontro de Casais, e toda a sua equipe. Que Deus possa abençoar os meus amados irmãos. E só lembrando, hoje à noite, não falte, é o nosso 10º Encontro de Casais. Vai começar às 20 horas. Hoje quem vai estar pregando é o pastor Kleber Tavares. E amanhã à noite, o pastor Fernando, da nossa igreja lá do Planaltina do Goiás, estará falando no tema Valorizando a Aliança no Casamento. Na verdade, é o subtema desse encontro tão abençoado. Que Deus possa abençoar a sua vida. Lembre-se que no nosso canal você tem acesso a todas as ministrações, desde o dia 8, ministrado pelo pastor Gedeon Júnior, até amanhã, onde o pastor Fernando vai encerrar todo esse projeto. E você pode acessar o nosso canal do YouTube EPBC Brasil. Clique na playlist Semana da Família. Você clicando na playlist Semana da Família, você vai ter acesso a todos os estudos. E é PBC Brasil. Um forte abraço e que Deus te abençoe. E lembre-se, casamento quebrou não é para jogar fora. Casamento quebrou não é para descartar. Casamento quebrou não é para desistir. Conserta, ore a Deus. Deus vai ajudar a constituir novamente, a restaurar novamente. E a bênção de Deus chegará na vida dos casais. Forte abraço, que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor. E na próxima segunda-feira nós vamos iniciar o livro de Levítico, na nossa leitura bíblica diária. Fique com Deus, forte abraço, a paz do Senhor Jesus. Amém.